Começando mais um CooperaCast, o podcast do BNI Coopera. Hoje nós estamos recebendo ele, Thales Pavani, que está há 7 anos construindo com precisões obras no Paraná. Ele que é da Avalia e da Pavani Engenharia. Thales, seja bem-vindo ao CooperaCast. Prazer, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui participando deste podcast junto com você. Muito bem, Thales. E são muitas obras no Paraná, né? Você já atende Paraná, atende outros estados também ou não? Por enquanto, eu ainda não fui para outros estados. Eu estou só aqui no Paraná ainda. Não porque não quis, mas porque não teve algum convite. E ainda não tive oportunidades de ir para outro estado. Bom, vamos lá, Thales. Você é conhecido por salvar imóveis de sentença de morte, verdade? Conte-nos para nós essa missão tua e o que move você nesse processo. Ronaldo, eu sou engenheiro civil, tenho 7 anos de formado e a minha especialização é em engenharia de avaliações e perícias. Nesse tempo, eu percebi que os imóveis novos, com 5 anos, cheios de problemas, e nisso me despertou uma ideia, uma curiosidade de saber por que esses imóveis apareciam tantos problemas assim. E foi aí que eu fiz a minha especialização, para entender mesmo como eu poderia tratar esses problemas que vinham aparecendo nesses imóveis. Então é daí que veio a minha expertise nessa área. E nessas avaliações suas, quais são os principais, os agentes motivadores para que esses defeitos, essas coisas aconteçam nas obras? Aparentemente, no começo, quando a pessoa me liga, são algumas coisas que chamam a atenção da pessoa que ela acaba entrando em contato comigo. Uma delas são as famosas fissurinhas, Aquelas fissurinhas que aparecem no reboco, na laje da pessoa, seguido de infiltrações, bastantes infiltrações, sabe aquela mancha de mofo na parede? Então, são esses que normalmente o pessoal, eles falam comigo, eles me ligam por conta desses problemas que chamam a atenção. E aí ele quer saber se esse problema é resolvido, se existe, mas quer saber a origem dela para sanar de vez. Exatamente, porque assim, normalmente quando eu chego e é um problema de infiltração, águas de chuvas e tudo mais, o cliente sempre me fala: mês passado eu pintei toda a minha casa e tá o problema aqui de novo, Então, por desconhecimento, a pessoa acha que apenas uma pintura vai conseguir uma correção ali. Às vezes o problema é mais profundo. Literalmente. O problema é mais profundo, tem que ir na raiz do problema. E assim, você tem uma história de um imóvel, que o cliente achava que os problemas não tinham mais solução, e ele te ligou, e quando ele te ligou, ele estava desesperado. E qual foi o diagnóstico? Conta um pouquinho dessa história para nós. Então, Ronaldo, o que aconteceu? O cliente estava infeliz já com o imóvel dele, já estava pensando em vender, falando que não tinha mais solução, estava cheio de problema. E aí eu fui lá fazer uma visita nesse imóvel para ele, que ele já estava querendo vender, e expliquei para ele que ele ia perder dinheiro, vendendo um imóvel daquele jeito. Porque você já pega ele numa situação que ele estava querendo se livrar do imóvel. E nisso ele ia baixar o preço o valor do imóvel para conseguir vender mais... Valor de venda para conseguir vender mais rápido, E logicamente a pessoa que ia comprar esse imóvel também ia perceber isso aí e ia querer baixar mais ainda o valor. Daí eu expliquei para ele que as manifestações patológicas, que é o que a gente chama esses problemas, eles eram resolvíveis, Dava para resolver, a gente ia resolver. Mostrei para ele o quanto ele ia gastar para resolver esse problema e o quanto ele ia conseguir vender esse imóvel também. Então, eu mostrei para ele a diferença ali que ia gerar e o lucro que ele ia ter com isso aí. E foi muito interessante porque ele estava totalmente desesperado, querendo vender o imóvel, e foi muito esclarecedor para ele. Às vezes por achar que, no caso dos problemas patológicos, não teria solução. Seria isso que ele imaginou? Ou porque ele não tinha essa noção de valor? Exatamente, as duas coisas. Ele não tinha noção do valor que ia ficar, para fazer ali uma correção. E ele também já estava cansado, já desesperado, querendo vender. Ele achou que não teria solução, A única solução talvez seria a demolição, vender a casa por um preço mais baixo, para o
cara que fosse comprar demolir. Muitas situações, né, que passam na cabeça do proprietário, né? Justamente por ele não ter esse conhecimento, né? E aí, quando vem o Thales dá uma solução. Não, com certeza, com certeza. Hoje nós temos muita tecnologia no mercado, né? Então é um mercado que ele é muito tecnológico, esse mercado de soluções, né, de manifestações patológicas. Então tem grandes empresas, grandes estudiosos por trás que sempre estão buscando materiais novos para conseguir resolver esses tipos de problema que vem acontecendo. Quando a gente fala de patologia, a gente pensa muito na parte mais médica, né? Como a gente pode exemplificar para quem está ouvindo, né? Para quem está assistindo também, que é uma patologia dentro de uma obra, dentro de uma avaliação que seja, né? Quais são esses itens? E é legal você falar isso aí, trazer para o lado da medicina, porque é exatamente desse jeito que eu explico para o cliente. Então não é só um engenheiro, é um médico das obras também. Exatamente. A gente se diz, né, que somos médicos das edificações, né? Termo novo aprendendo. Quando a gente vai no médico, a primeira coisa que ele faz é diagnóstico, prognóstico, para daí ele dar a solução ali, né? Ele te dá um tratamento. E com a gente é a mesma coisa, só que a gente não é com pessoas, é com edificações, né? É com casas, é com prédios. Então, o nosso paciente são as edificações. Quando a gente chega em uma edificação e a gente vê um problema de fissura, um problema de infiltração, a gente identifica que é um problema, né? É uma manifestação patológica. É um patogênio, uma manifestação ali que tá acontecendo, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai investigar, né? Então, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai fazer o prognóstico, né? A gente vai estudar causas, todas as causas, né, de cada manifestação que está acontecendo ali, o porquê está acontecendo, e aí a gente vai entregar uma solução definitiva que vai na raiz do problema. É igual você chegar, voltando pro termo da medicina, é igual você chegar num médico com febre e ele te dá um remédio de febre. Vai cortar ali momentaneamente, mas dependendo do tipo da doença que está causando a febre, ela vai voltar, vai continuar. Então, nas edificações é a mesma coisa. Que é a mesma coisa do exemplo da pintura, né? Tá lá, a parede está mofada, mas aí você vai e pinta. E de 6 meses está tudo mofado de novo, porque senão não curou Não foi na raiz do problema, raiz, né? Não. Você só... A pintura ali é como se fosse o remédio para febre. Exatamente. É uma maquiada, né? Dá aquela maquiada. Olha só, falando sobre engenharia, já fomos para a área médica e agora para a estética, né? Maquiagem. Como que envolve, né? Acho que a engenharia é multidisciplinar, né? Com certeza. Você solucionou. E como foi a sensação de poder resolver esse problema, no caso que a gente estava comentando desse cliente seu, que achou que não tinha problema, mas você resolveu o problema dele. E qual que é a sensação para você enquanto engenheiro? Resolvi o problema. Ronaldo, a minha sensação foi a melhor de todas, né? Porque a gratidão que o cliente tem com a gente é muito bom, porque os clientes, normalmente, eles são muito apegados à casa deles, ao lar deles, e quando a gente faz ali uma reforma, a gente faz um retrofit da casa da pessoa, que é uma reforma, né, atualizando ela para o mercado, né, deixando ela mais moderna, a pessoa, ela fica extremamente agradecida. Então, a gente mexe ali com a parte emocional da pessoa. E isso, para a gente, é extremamente gratificante, né? E acredito que, para mim, não tem coisa mais gratificante na engenharia do que poder tirar ali do papel um sonho, né, que uma pessoa tem de construir uma casa que só tá ali no papel e a gente faz concretizar. Então, para mim, é a melhor coisa. Gostei, né? Concretizar. Dentro da gente. Tudo dentro da... E a gente está falando sobre avaliações, mas e essa parte de construir do zero, você também faz? Sim, a gente faz. Toda a parte de construção do zero, né? Casas em condomínio, parte de reformas, a gente faz também. A nossa empresa, ela é focada em obras, né? Seu trabalho não é só consertar, né? Gerar valor também. Como uma reforma inteligente ou uma perícia de qualidade consegue aumentar em 50% o valor de um imóvel? Qual que é a chave para esse retorno sobre o investimento do cliente? Ronaldo, a chave disso aí é um bom planejamento,
tudo que é bem planejado, ele traz um lucro bom para o cliente. Vamos trazer alguns fatores aqui. O primeiro fator, materiais. Hoje em dia a gente consegue utilizar materiais que têm bons custo-benefício, né? E são materiais esteticamente bonitos, né? Então o cliente ele consegue economizar um pouco mais e deixar uma reforma, uma casa bonita, né? Principalmente quando a gente se fala de investidores, né? Que ele quer uma reforma rápida e que é uma reforma que o custo não fique elevado e que é uma estética boa também para conseguir vender a casa, né? Um acabamento bom. Segunda coisa, a gente sempre está olhando o mercado. O que o mercado está aceitando? Um exemplo claro. Há 10 anos atrás, todas as casas praticamente tinham telhado aparente. Sim. Era a moda da época ter aquelas telhas de concreto aparente, aqueles vários telhados. Tanto que você for em condomínio mais antigos hoje, as casas são todas assim. Naquela época, se vendia bem. Então, se você fizesse uma casa de hoje, naquela época, com platibanda, provavelmente essa casa demoraria muito tempo para ser vendida. Então, a gente sempre está buscando o que o mercado está aceitando para colocar ali naquele imóvel, naquela residência, naquela edificação. Isso ajuda muito, isso acelera a venda da residência. E mais um fator que eu sempre digo, né, que é muito importante, um estudo se vale a pena comprar aquele imóvel ou não para reforma, né? O investidor, é um serviço que eu forneço também para o investidor. Antes dele adquirir um imóvel, seja por leilão, seja diretamente com o vendedor, eu vou e faço uma análise ali de como está esse imóvel, como ele está hoje em dia, se compensa, né? A localização, quanto ele vale hoje no mercado do jeito que ele está e quanto ele vale quando ele estiver reformado, né? E isso é muito, muito bom porque fazendo todo esse estudo, todo esse planejamento, você consegue ter um lucro ali de 50% em cima do imóvel, dependendo do imóvel. É só ter um bom planejamento. Interessante, eu já tinha visto isso com carros. É a mesma coisa. Mesma coisa, né? De você pegar e ter essa avaliação. E o investidor também ter esse respaldo, né? De um profissional da área que está realmente comprometido em fazer que ele tenha o melhor resultado possível. Até porque se você não der resultado, vai ser interessante o investidor. Com certeza. E investidores é assim, né? Eles põem o dinheiro e eles querem ter o retorno, né? E é muito legal também trazer esse termo da perícia, né? Que a gente normalmente ouve o termo perícia, a investigação policial foi fazer a perícia, né? E é algo que a gente sai dessa esfera e traz para o nosso dia a dia, no caso para o teu dia a dia, trazendo isso para dentro de obras, de construções, de poder ajudar pessoas a fazer uma escolha eficiente, eficaz, tanto na hora de construir, porque, como você falou, materiais, telhado à vista, né? Creio que também talvez o telhado à vista veio pós o momento que as pessoas tiveram muitas frustrações com suas calhas, né? Exatamente. Não porque a calha é algo ruim, mas porque há um tempo atrás a tecnologia era pouca, se conhecia pouco sobre a cobertura. Sim, a falta de manutenção também, né? A calha ela tem que ter uma manutenção ali periódica, né? Então, algo que eu também não sabia. Então, nós moramos numa cidade que tem muitas árvores, né? Sim. Então, com o tempo, as folhas dessas árvores, elas vão depositando na calha e isso causa um entupimento, né? Outra coisa que eu não sabia, aquela cola ali da calha, né? O PU que é colocado nas calhas, eu não sabia que aquilo ali tinha que ser trocado periodicamente e que numa cidade como a nossa, que é extremamente quente, o prazo é menor ainda, né? Ele pode dar até infiltração. Sim. Hoje nós já temos normas, né? As NBRs que estipulam os prazos de manutenção desses produtos, né? Porque eles têm a vida útil deles também. Como tudo na vida tem a sua vida útil, né? Então esses produtos também. E eles têm que ser trocados. Porém, é muito difícil o pessoal fazer essas manutenções, né? Principalmente telhado, né? Algo que a gente só lembra quando dá o problema. Dá a mancha de água lá, né? E é muito legal isso também, Ronaldo, da perícia, né? Porque a gente fala em perícia, pensa só em edificações
que já estão construídas, né? E estão dando problemas. E um benefício que a gente traz também para o cliente, por estar sempre, né, consultando normas, consultando os novos produtos que saem no mercado. Numa construção nova, a gente já consegue prever todos os problemas que aquela obra ela pode dar. Então, por isso, a gente já vem evitando todos aqueles problemas que futuramente poderiam dar. Uma junta de dilatação mesmo. Um encontro ali entre a alvenaria, a parede, né, o tijolo e o pilar. Futuramente, aquilo ali pode abrir uma fissura vertical. Mas a gente já sabe todos os produtos que usar para evitar esse tipo de problema. Então, é muito legal a gente da área da perícia, né, dessa engenharia diagnóstica, fazer as construções por conta da expertise nossa. Não só poder prevenir, né, mas se der algum problema futuro, você já vai saber qual a solução aplicar. Exatamente. A grande dificuldade, né? O bom seria ter uma bola de cristal. O bom seria ter, né? Mas assim, deu um problema no futuro, a gente vai estar muito bem amparado para ir lá e resolver o problema do cliente, porque será um problema atípico, né? Sim. Não será uma coisa assim que aconteceu porque o engenheiro não acompanhava a obra ou o material foi de qualidade ruim. Thales, muitas vezes a solução é mais simples e menos invasiva. Como a ética e a transparência na avaliação inicial são cruciais para construir a confiança com seu cliente? A transparência hoje na construção civil, ela é uma coisa que ela é um pouco difícil de se ver. Tem muita gente querendo ganhar muito dinheiro, né? Muita gente querendo ganhar muito em cima e cada vez mais profissionais querendo baixar o preço e ganhar em outras coisas dentro da obra para conseguir fechar ali um contrato e tudo mais. E a gente sempre caminha na contramão disso aí, né? Porque a transparência pra gente é o que mantém ali o nosso nome vivo no mercado. Porque eu tenho certeza que se um dia eu der um orçamento para um cliente e perder esse orçamento, eu vou sair de cabeça erguida, né? Porque eu sei que veio de uma indicação, foi ao outro cliente que eu fiz serviço para ele e fiz um bom serviço, fui indicado. Então, isso para mim, a transparência é tudo. Então, hoje, a nossa forma de trabalho, a gente deixa o cliente a par de tudo o que está acontecendo. A gente até gosta que o cliente vai na obra para a gente mostrar, para ele ver onde está indo todo o investimento dele, né? Onde ele está colocando cada centavo ali, que às vezes ele juntou anos para conseguir. Então, para a gente, é um dos pilares principais essa parte da transparência. Eu pergunto, assim, nessa parte de transparência, porque recentemente circulou na internet alguns vídeos, no caso era relacionado a arquiteto, com relação a pagamento de comissões, né? Quando eu trabalhei em agência de publicidade, isso é padrão do setor, né? Mas para quem está construindo, a maioria das pessoas, né, podemos dizer, ela constrói uma vez, duas, máximo 3 na vida, né, quando muito. A não ser que a pessoa tenha a construção como negócio. Mas para muitos é novidade. E por isso que eu trago essa questão da ética. Será que é ético cobrar? Será que não é? Na minha visão, Ronaldo, eu não sei assim, né? Cada profissional trabalha do seu jeito, né? Eu não posso julgar esses profissionais que fazem isso também, mas na minha visão, eu acredito que não seja ético, por conta do seguinte, né? Tem muitos profissionais que eles baixam o valor dele, né? Aquele valor para administrar uma obra, sabendo que depois ele vai ganhar, né, essas RTs que chamam, né? RT. Vai ganhar depois. Na agência é BV, bonificação por venda. Então. E aí vai ganhar da loja de material de construção, da loja de revestimento, né? A loja de esquadria. Na minha visão, eu trabalho diferente. Eu prefiro cobrar o meu valor, né? Isso eu já trabalho com o cliente ali na hora que a gente senta para negociar. Eu cobro o meu valor e toda essa parte das lojas que oferecem essa RT, eu falo, não, passem desconto para o meu cliente, tá? Vamos trabalhar em desconto para o meu cliente, porque o meu valor já está fechado com ele, tá? Muito bom. Então, assim, é igual eu te falei, eu gosto de ir na contramão do que todo mundo tá fazendo. Pode ser que eu não esteja lucrando igual os outros profissionais lucram, mas para mim o que importa é o meu nome estar sempre limpo aí no mercado. Quer aprender mais sobre como parcerias podem gerar resultados e estratégias? A chave é a cooperação. E falando em cooperação, vamos falar de BNI Coopera. Todas as sextas-feiras, às 6h15, no Itália Hotel, o BNI Coopera se reúne com empresários, né, um grupo seleto de empresários,
para falar sobre negócios. Se você se interessar, comenta BNI aqui nos comentários desse vídeo e a gente entra em contato com vocês. Lembrando que para participar da reunião é necessário fazer a sua inscrição com antecedência. Continuando aqui o bate-papo com Thales Pavani, falando sobre obras, né? Thales, o seu parceiro de referência ideal é o arquiteto e o investidor, correto? Certo. Por que essa parceria é tão vital? Como você como engenheiro, né? Para quem é investidor, como fazer para o investidor lucrar mais e o arquiteto ter mais segurança no projeto? É a transparência. O investidor, eu também sou muito transparente com investidores, né? E a gente trabalha muito em cima de números, planilhas e números, mostrando para ele ali o quanto de lucro aquele imóvel que ele compra, que ele reforma, quanto que ele consegue vender, qual é a margem de erro que pode ter. Então, tem uma engenharia grande por trás aí desses números para a gente conseguir levar o melhor para ele e ter essa confiança também. Só complementando para quem está ouvindo a gente ou nos assistindo, o investidor é aquela pessoa que tem o dinheiro, o investimento, o cash, a bala na agulha para comprar um imóvel ou para construir ou para reformar e a partir dessa estrutura, revender esse imóvel. Né? Isso, ter o imóvel pronto ali e vender esse imóvel, né? Seja ele reformado ou ele construído do zero, né? E aí ele tem o lucro dele ali em cima do valor de mercado, né, desse imóvel. Sim. É interessante para esse investidor, no caso, comprar uma casa que de repente talvez não esteja desvalorizada por problemas patológicos, ele conserta esses problemas e vende pelo valor de mercado. Com certeza, acontece muito. Inclusive, investidores que compram casas de leilão. Às vezes não sabe como está dentro da casa. Às vezes compra no escuro ali, mas ele vê que é uma oportunidade boa. E realmente é uma oportunidade boa. A gente faz uma reforma na casa, a casa fica bonita, fica nova, ele vai lá e vende por um preço e lucra em cima. Muito bem. Já aconteceu do investidor investir mal? E aí você avaliar a casa e falar, olha, só demolindo? Olha, os que me procuram antes de investir, nunca aconteceu isso, né? Mas tem histórias do pessoal comprar imóveis, né? E tá com um problema grande estrutural da casa e que realmente para fazer o reforço da estrutura ficaria mais caro do que derrubar a casa e fazer uma nova, né, para vender. Ou derrubar e vender o terreno, né? Alguma coisa assim do tipo. E se você quer comprar uma casa de leilão, um imóvel de leilão, conversa com o Thales antes para ele avaliar se vale a pena ou não. A viabilidade, se é viável. Já na questão, Ronaldo, dos arquitetos, eu trabalho com eles também muito a parceria e a confiança. O projeto que eles me entregam é aquilo que eu tenho que executar. Se tiver qualquer mudança do projeto, eu tenho que comunicar ao arquiteto. Porque, vamos dizer o seguinte, aquele projeto é comparado a uma obra de arte. Tem a assinatura do arquiteto ali, foi a ideia dele, saiu da cabeça dele. Então, até se o cliente quiser mudar aquele projeto, eu preciso passar para o arquiteto antes de mudar. E isso vai gerando um vínculo de confiança, né, entre mim, os arquitetos parceiros, porque em todo problema, tudo que acontece na obra que a gente tenha que modificar alguma coisa dentro do projeto, é comunicado primeiro ao arquiteto, para depois a gente entrar num acordo e comunicar os proprietários da obra. E isso é muito interessante. Quando você tem um projeto de um arquiteto, normalmente é um sonho, né? É um sonho. A pessoa investiu dinheiro naquele projeto ali, já começou a investir no sonho dela, né? E eu pego também projetos, Ronaldo, que não foram feitos há 1 ano atrás, há 6 meses atrás. Tem projetos que foi feito há 4 anos atrás, 5 anos atrás, que a pessoa não tinha o dinheiro na época para construir e ela deixou engavetado o sonho dela, que daí ela tirou, ela me chamou e falou, Thales, esse aqui é o projeto que eu fiz há 4 anos atrás. Aí lembra aquilo que eu te falei, né, que as coisas vão mudando, né, o mercado vai mudando, a arquitetura vai mudando, e aí engraçado que a gente pega esses projetos e eu mostro para a pessoa que às vezes coisas que estão ali não se usam mais, e a gente entra em contato com o mesmo arquiteto, pede todas as alterações para reestruturar, e a gente faz um projeto novo que o cliente se apaixona mais ainda pelo projeto. Tem coisas que saem de linha também, né? Exato. Não tem mais como fazer. Exatamente. Olha que interessante. A gente está falando aqui, comentando muito sobre investidor, projetos residenciais, né? Sonhos, né?
sonhos de pessoas, de casais. Mas também faz projeto comercial. Exatamente. Nosso comercial é bem forte, né? A nossa execução comercial. A gente tem 2 execuções comerciais, uma na cidade de Londrina, outra na cidade de Campo Mourão, que é uma loja de maquinária agrícola que dá mais de 5 mil metros quadrados de construção, enorme. Então, são coisas grandes, né? Que eleva ali um pouco o nosso nível de experiência, né? As dificuldades de uma obra dessa são maiores, os desafios de uma obra dessa são maiores, então tudo vai juntando experiência na gente. Eu acompanhei os stories, há poucos dias eu vi lá algumas postagens e achei fantástico, né? Os barracões enormes, né? Bem diferenciado, bem fora, né? Pelo menos da minha realidade, né? Não, era fora da minha realidade, né? Mas assim, essa execução aí, ela já tá dando quase 2 anos de execução, de tão grande que é essa obra, né? E foi uma experiência única, que quando surgiu a oportunidade, eu não pensei 2 vezes para aceitar esse desafio, né? Porque eu sou uma pessoa movida a desafios, então eu gosto de desafios, né? Que bacana. E esse programa de maquinário agrícola é uma concessionária? É uma concessionária. São 2 concessionárias e uma loja só. Então, por isso até o por isso tamanho. Que é tão grande. É, né? por isso que é tão grande. Porque máquina agrícola também não é qualquer espaço. Não é. Qual a manifestação patológica do seu negócio que você teve que reformar para chegar onde está hoje, né? Sei lá, você teve algum medo, algum desafio, né? E qual a lição com essa experiência que você deixa para quem está começando hoje? Ronaldo, muitas coisas eu tive que desconstruir para construir. Literalmente, sua vida pessoal. Mesma coisa. E eu acho que todo mundo que começa, né? Eu comecei muito novo, eu comecei com 19 anos, né? Jovem. Nunca trabalhei em CLT, minha carteira de trabalho, ela tá branca, tá guardadinha, novinha. Nunca trabalhei, fiz estágio, né, na época da faculdade, saí da faculdade e já fui empreender, fui ajudar meu pai, né, na época. Então você começou com o seu pai? Comecei com o meu pai. Olha, meu pai já tinha uma empresa, ele já trabalhava com isso, em reformas pequenas e tudo mais. Seu pai também era engenheiro? Não, meu pai não era engenheiro, mas ele era aquele engenheiro sem diplomas. Sim, ele sabia tudo que engenheiro sabe na prática. Ele era encarregado de obras, então ele já trabalhou em grandes construtoras e ele viajava o Brasil inteiro, né, nessas construtoras. Então, um pouco da experiência eu peguei com ele. Por mais que a gente faz uma faculdade, a gente sai muito cru da faculdade, né? Sim. E esse foi um dos desafios. Era o medo de fazer errado, o medo de errar, o medo de não conseguir fazer um orçamento assertivo e entregar um orçamento para o cliente de uma obra X e o valor da 2X. O medo de não ter bons profissionais trabalhando com você, aquele pessoal que vê você novo, acha que é melhor que você, né, e tudo mais. Então, foi esses os meus desafios que eu tive no começo da minha carreira, né? E, cara, se tem uma coisa que eu posso falar, é para não desistir. Eu não desisti, eu não vou desistir, eu vou sempre para cima. E às vezes a pessoa, na primeira dificuldade, ela larga a engenharia, muda de emprego, né, e tudo mais. Vira Uber. Exatamente. Eu associo muito engenheiro a Uber, né? Exatamente, vira Uber. Né? Então... Não que Uber seja algo ruim, tá, gente? É só porque existe essa piada. Existe a piada, né? Porque se formou muita gente em engenharia e muita gente vai fazer Uber, né? Existe. Às vezes até por conta do medo, né? O medo de seguir nessa carreira aí. Mas tudo tem seus altos e baixos, né? Então, eu procuro dizer que nada vence o trabalho duro, né? Quando você trabalha duro, você vence qualquer desafio ali. Esse medo, eu acho que ele é comum, né? Todo mundo, né? Medo de não dar certo, né? O medo de não dar certo, né? O medo de você não ter aquele valor fixo, né? Porque empresário... Oscila, né? Oscila, né? Depende...
a empresa ela depende muito da venda ali, né? E você pega uma pessoa que acabou de sair da faculdade, ela tem que construir a sua carteira de clientes, né? Porque ela não vai ter a carteira de clientes. Um detalhe interessante que você comentou é essa questão, né, do muito jovem e do muito velho, né? Exato. O profissional muito jovem, a pessoa tem medo, nossa, mas é muito novo, ele não tem uma experiência, talvez a expertise que o mais velho tem. Porém, o mais novo, ele viu tudo fresco, né? Tudo novo, as novas tendências, né? O mais velho, ele já tem uma experiência, já tem um know-how, porém ele não tem essa visão tão apurada para o que é novo, né? Existe talvez até uma resistência com aquilo que é novidade, né? Exatamente isso, Ronaldo. Hoje, né, os profissionais que procuram se atualizar, né? Hoje a gente vê, quando a gente vai em palestras, reuniões, né? É o pessoal mais novo que tá lá, é o pessoal que tá buscando. O pessoal mais velho tem também, né? Não dá para dizer que não, mas o pessoal mais velho, parece que eles são mais tranquilos, né? Eles são mais devagar para aceitar as novas tecnologias do mercado. Talvez, né, por fase da vida também, porque às vezes, Pode né... ser, né? Pode ser. Talvez não quer arriscar mais tanto. Às vezes tá pensando já em parar, né? Já pendurar as chuteiras, Se a pode gente ser também. for pensar na evolução das obras, né? Vamos pensar lá do tempo mais antigo, até hoje em locais mais afastados, né? As construções ainda é feito no... Barro, né? sim. É em pau cima a do pique, rio, né? O isso. pessoal... Aí depois evoluiu, vamos construir de pedra, tijolo, né? E agora a gente falando mais recente, né? Que são as construções steel frame. E que todo mundo ainda tem uma resistência, né? Tem uma resistência. E o interessante, Ronaldo, que a gente fala em steel frame, a gente acha que é algo novo, né? Novo, porque tá chegando aqui agora, né? Existe há mais de 50 anos já 50 anos. nos Estados Unidos, né? Essa técnica de construção. E aqui no Brasil, né? A gente demora muito para aceitar, né, aquele tipo de inovação, né, tipo de coisas novas que chegam no mercado. Thales, qual o seu conselho de ouro para quem está sofrendo com um problema no imóvel e não sabe por onde começar? E como as pessoas podem entrar em contato com você? Ronaldo, o conselho é me procure. Me procure que a gente vai resolver, vai analisar. Brincadeiras à parte, mas procure bons profissionais, né? Procure profissionais sérios no mercado, que tenha experiência nessa área, né? Que seja um especialista nessa área de manifestações patológicas, né? Vai conseguir conduzir muito bem. E que sejam profissionais também, consegue mostrar para a pessoa o que realmente está acontecendo ali, né? E não fique só maquiando, passando tinta nos problemas, né? Termo mais abstrato, Thales. Se você tivesse que dar um título de livro para a história da sua vida profissional, um título que refletisse a dor do seu cliente e a solução que você oferece, qual seria? Rapaz, um título de livro. Faz não, fala, nossa, boa pergunta. Assim. Não, eu vou falar, mas eu tô pensando. Mas antes de responder, Thales, eu quero dar um recado aqui para você que está assistindo o CooperaCast. Todas as sextas-feiras, lá no Itália Hotel, temos a reunião do BNI Coopera. Se você quiser participar, quiser fazer parte, faça sua inscrição com antecedência. Comenta BNI aqui que a gente entra em contato com você. Ah, Ronaldo, não sou de Paranavaí. Tem BNI no Brasil inteiro. Comenta BNI. Se você não for de Paranavaí, a gente vai indicar onde tem um BNI mais próximo da sua cidade. Thales, qual o título do livro? Ronaldo, essa pergunta é boa. Mas eu acredito que seria o título Realize os seus sonhos através de imóveis, construções, reformas. Modernize ali o que é teu, o que você lutou tanto para conseguir. Já deu o título e a introdução do livro. Agora só falta concluir as outras 99 páginas. Só falta escrever o resto. Só falta escrever o resto. Thales, foi muito bom estar com você aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e falar um pouquinho do seu negócio. E a gente pôde também aprender um pouquinho mais sobre essa parte de obras, de avaliações, né? Tão interessante, tão importante, né? Para qualquer pessoa que vai investir. Sim, eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo. É sempre bom estar aqui com vocês falando, né? Principalmente algo formado pelo BNI, né? Que é um grupo de network que se ajudam, né? As pessoas se ajudam muito lá dentro. É um prazer. Precisando aí de construções e reformas, entre em contato comigo. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado para você que acompanhou
acompanhou a gente até agora. Envie esse vídeo para alguém que você sabe que está precisando construir ou está querendo investir em imóveis, para fazer uma avaliação antes de adquirir, antes de construir, ou se vai construir, se vai casar também. Olha só, às vezes a pessoa vai casar, vai construir. Ter uma avaliação do terreno, do espaço de onde vai construir é muito importante. Thales, a salva de palmas. Obrigado.